Por que é que a pré-candidatura de Fábio Dantas não decola? Ele foi largado às feras, está solto, ninguém vê apoio. Por que é que ele não decola como pré-candidato? Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laíra. Boa tarde a você, amigo da 93 da nossa TV. Olha, a candidatura de Fábio tem 15 dias, né? A pré-candidatura dele. E ele, das duas pesquisas que foram divulgadas, em uma ele estava com 8 e outra estava com 10. Então, é dentro do normal. Já em uma delas atingir 2 dígitos, eu não vejo como não tenha decolado, não. Eu acho que ele está dentro daquilo que se espera de um candidato com a semana, inclusive superou o valor que Ezequiel alcançou também quando era pré-candidato. Quando lançaram a candidatura de Ezequiel e se colocou na pesquisa os nomes de Ezequiel. Mas eu acho que a notícia do dia hoje, que a gente tem que falar, é a tão falada foto da governadora com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, o camarada Carlos. A foto foi publicada há pouco tempo, né? A assessoria da governadora Fátima Bezerra mandou para a gente a foto, mas é uma foto muito estranha. Não, os dois sentados numa espécie de um sofazinho, é como se tivesse um psicólogo. O psicólogo é Júnior Souto, estava lá conversando com os dois. Fátima sentado bem numa ponta do sofá, Carlos Eduardo na outra, os dois assim numa posição encolhidos, constrangidos. Alguém entra e bate a foto. Foi essa foto. O melhor é o texto, que no texto fala que Carlos Eduardo apoia a Fátima, que há um apoio aí conjunto para o anti-bolsonarismo, mas em nenhum momento o texto também, como eu digo, remetido pela assessoria do PT, não fala em apoio de Fátima a Carlos Eduardo. Tá tudo muito estranho, tá tudo muito complicado em relação aí. Tanto se falou da briga de Rogério Marinho com Fábio Farias, e aí agora a briga é dentro da chapa mesmo, não é pela pré-candidatura, não. Não é um negócio que foi resolvido há 4 meses, como o de Fábio e o de Rogério. Bom, mas aí isso é um problema da governadora Fátima e Dona Fátima e seus 2 senadores. Eu só me lembro de Dona Flor e seus 2 maridos. É Rafael Mota e Carlos Eduardo aí nessa briga para o Senado. Outra coisa que chamou a atenção em outra entrevista ontem, a 98 FM, uma rádio aqui de Natal, o ex-senador Garibaldo Filho disse o seguinte: olha, Túlio Lemos, que é o jornalista, perguntou: senador, em relação a se tiver um voto de Henrique, o que é que o senhor faz? Ele disse: eu vou atrás do voto de Henrique. Eu vou atrás para mim do voto de Henrique, porque em 2018, Henrique pegou os votos de Valtinho, de Walter Alves, e colocou para Henrique Eduardo Alves. É muito estranho esse comportamento de Garibaldo. Não que ele fosse um santo, longe disso. Quem é santo hoje em dia é Henrique, pelo que o próprio Henrique fala, é mais santo que Madre Teresa de Calcutá. Mas é muito estranho o comportamento de Garibaldo, porque Garibaldo pelo menos teve um jeito de bonachão. Podia até não ser, mas que sempre teve um jeito de bonachão, teve. E aí agora com esse comportamento aí de rancor com o primo com o primo Henrique, fica assim, uma política bem acirrada, ele que nunca teve esse acirramento aí com ninguém. Na verdade, o problema de Garibaldi hoje é nominata. Ele montou errado a nominata do MDB, ele até em pesquisas, ontem saiu como primeiro colocado, mas corre um sério risco de não ser eleito. Lembrando que não adianta você ser o deputado mais votado, o deputado estadual ou o deputado federal mais votado. Você tem que ter uma nominada que atinja o quociente eleitoral. E aí sim você é eleito. Então você tem muito voto e não ser eleito é algo bem complicado. Lembrando que o derrotadíssimo Fernando Mineiro, na eleição de 2018, foi o terceiro deputado mais votado e não foi eleito. Mas se sabia disso, porque o PT só faria um na conjuntura daquela época. Como hoje também pode só fazer um. E novamente o Mineiro ficar chupando o dedo. Mineiro que está lá atrás, não está com bom desempenho eleitoral. Sabe, Eliomar Freitas, aqui do centro, ele está dizendo o seguinte: eu já ouvi a opinião de doutor Laír e a de Lairinho, a minha, de Edmundo, mas a sua não ouvi, não sei se você falou. Disse: Gustavo, por que é que, sobre o meu comentário, inclusive de abertura aqui, por que está se falando tanto em golpe? E você acredita? Isso é possível ou não? Olha, o golpe que tem aí não é o golpe, são atitudes antidemocráticas, é do STF, que tem burlado a Constituição.
presidente Jair Bolsonaro, ele nunca tomou nenhuma medida para restringir a liberdade de ninguém, muito pelo contrário, que é todo mundo livre. Agora, o que está se vendo aí todos os dias é o que se chama de ditadura do judiciário. O judiciário é extrapolando as suas funções, muitas vezes legislando, muitas vezes querendo administrar, sem ter a competência para isso. Então, o que eu vejo aí é um risco exacerbado, onde o ministro é vítima, o ministro relata, o ministro acusa, o ministro julga. Isso é completamente fora dos nossos parâmetros democráticos. O presidente, o que ele faz muitas vezes é contestar situações, e contestar faz parte do sistema democrático. Eu digo isso muito porque um exemplo bem claro é o portal da transparência. Está lá, ó, tudo aberto. A gente fica cobrando transparência, 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 e é mais ou menos o que o presidente Jair Bolsonaro tem pedido em relação às urnas eletrônicas. Transparência, transparência, transparência. Então, eu não vejo aí questão de golpe. Golpe é o que a esquerda vem tentando fazer com o discurso que vem tentando implementar. Mas o processo democrático, o Brasil, nessa redemocratização depois de 1964, que começou em 85 e culminou com a Constituição de 88, já passou por 2 impeachment, e saiu ileso, já passou por várias eleições, 5 ou 6 eleições de presidente da República, também processos extremamente claros. Há agora direcionamento do judiciário e da própria imprensa, que é chamado do quarto poder, em relação a fatos inexistentes em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Porém, está tudo muito tranquilo, vai sobreviver a democracia e nós todos temos que lutar por ela. E só se luta pela democracia através da liberdade de expressão. Para mim, quem quer podar a liberdade de expressão, quem quer regular imprensa, mídia, esse sim querem o golpe, mas também nós não vamos deixar. O Robert Guerra, do aeroporto, diz assim, em recente declaração à imprensa, o ex-governador Robson Faria disse que foi a governadora Fátima Bezerra, na época então senadora, que boicotou o governo dele, de Robson, fazendo com que ele atrasasse o pagamento do funcionalismo. Ele pergunta: que boicote foi esse? Existiu ou Robson está só jogando conversa fora? Você se lembra de alguma coisa? Em que pese Robson ser meu amigo, em que pese eu ter sido subsecretário do governo dele, eu não concordo. Eu concordo que o PT, no primeiro ano e 3 meses de governo, atrapalhou. Mas quem foi eleito o governador foi ele. A responsabilidade é toda dele. Aí a gente tem que parar, as pessoas têm que parar de transferir responsabilidades, fazer de coitado. Eu entendo que o PT dificultou muito a vida de Robson, atrapalhou bastante o primeiro ano e 3 meses. Eu entendo que se você for pegar obra a obra em relação ao governo Robson, em relação de Fátima, o de Robson é muito melhor, mas todos os acertos que teve no governo e todos os erros que tiveram no governo, a responsabilidade do mérito, da culpa, qualquer coisa, é do próprio governador. Eu não vejo como colocar a culpa de qualquer coisa no governo Fátima a um aliado dela, a um Jaime Calado, por exemplo, de jeito nenhum, ou a um Rafael Mota. É tudo, o mérito e o demérito também é todo da governadora. Quem é eleito é o governante. Tanto é que tem a célebre frase de Carlos Eduardo que vice é vice e aliado que não é nada. Aliado nem no documento está. Então, você vê que Fátima agora é aliada de Carlos Eduardo, não quer nem bater uma foto com ele, bate uma foto distante. Então, assim, não procede isso de Robson de jeito nenhum. Eu não vejo a governadora Fátima nem o PT como culpado em modo algum do governo dele. Foram responsáveis, sim, por alguns erros, mas todos os erros que o PT foi responsável, o governador admitiu. O poder também não quis, mas admitiu. Então é muito claro que no nosso sistema de governo, ou prefeito, ou governo, ou presidência da República, o responsável, sim, é apenas aquele eleito. Outra aqui, Gustavo. Gustavo, restrição foi na pandemia, já passou, não quer problemas com o STF, não cometa crimes. Qual foi o crime que eu cometi? Eu estou dando uma opinião. É muito diferente, aí é o que eu critico do Bolsonaro e do próprio Daniel e de outros, é esse negócio de atacar
o juiz, a pessoa, a integridade física dele, de fechar. Não estou falando, muito pelo contrário, estou falando de fortalecimento das instituições, de moralização. Agora, a crítica ela vai ser sempre permitida a um, a outro, bate Chico, bate Francisco. Agora mesmo, eu estava falando de um cara que eu gosto e quero bem, como o Rob Faria, mas não procede o que ele fala. Gustavo, eu entendi que o nosso ouvinte aqui não se feriu a você, não. Ele é da maneira geral. Ele é da maneira geral, né? Vocês não querem... Eu já estou com medo, Laíra. Eu já estou com medo de ser preso. Né? Não entendi como ser nada direto, não. Teve craque minha aqui. Não, mas, de modo geral, tem que ter receio. Tem que ter cuidado também na crítica. A crítica ela é permitida, mas você tem que ter a integridade física, a família. Fazer como Lula disse, vá na casa do político. Não vai na casa do político, não. Vai na governadoria, vai na prefeitura, vai no Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes. Então, assim, critica a presidência, o governo, os prefeitos, aí é uma outra situação. A gente tem que fazer isso. Agora, lembrando sempre, quem começou tudo isso foi o Legislativo. Quando o Legislativo pegou e deixou um vácuo, não passou a não legislar e passou essa incumbência para o judiciário de forma informal, o judiciário gostou tanto que quer agora assumir o executivo. Quando eu vejo um juiz aí de Mossoró ou um juiz aqui de Natal querendo assumir o lugar do prefeito aí, ou da governadora daqui, ou do presidente da República, me dá um medo danado. Esse pessoal é só renunciar ao cargo e concorrer à eleição. De 2 anos tem eleição, mas assim, eu morro de medo, Laíra, porque as coisas estão estranhas, estão muito estranhas, e aí a gente tem que ter cuidado e baixar a cabeça, porque também contra o judiciário não tem quem vá, não. Os cabas são meio cruéis. Gustavo, tem mais perguntas para você, mas o tempo já acabou. Amanhã, você volta amanhã? Volto sim, eu estou trabalhando todos os dias. A gente deixa as perguntas, vou guardar aqui as perguntas para amanhã. Tem 2 aqui mais, tá bom? Até amanhã, então. Até amanhã, meu pessoal. Forte abraço para vocês. Até amanhã.